Eu sou Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, e tenho a honra de, para o nosso primeiro episódio, ela estava achando que era brincadeira, convidar a minha amiga, presidente do Conselho do Pacto contra a Fome, cofundadora do movimento, Geise Diniz. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Fábio. Estou aqui feliz realmente de saber que é o primeiro. Está tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui, conhecendo a Rede Muda Mundo, Casa Zero, o seu trabalho. Estou aqui encantada. Parabéns. Bem-vinda. A gente quer bater papo sobre combate à fome, desperdício e como conectar a inovação a tudo isso. Ao longo da história, muitas iniciativas tentaram acabar com a fome no Brasil, mas infelizmente muitas delas não deram certo. Quais foram algumas abordagens que falharam no passado e por que elas não funcionaram? Como que pode ser feito, sem criticar ninguém, fazer o novo nesse momento que a gente está vivendo como sociedade? Primeiro, eu acredito que essas instituições, esses movimentos e essas pessoas que estudaram a fome, que se engajaram por ela, elas são parte da história e tiveram papéis fundamentais para que a gente chegasse hoje aqui, porque tem muita inteligência empregada nesse processo. E algumas delas muito vencedoras também. A gente teve aqui momentos de que a gente realmente teve muitos indicadores positivos de que estávamos no caminho correto. Então, considerando tudo isso, olhando para essa história, olhando para esses aprendizados, uma das coisas que a gente acredita muito e ouvindo, principalmente ouvindo, sentindo o que falta, é um lugar de sinergia. Esse é um problema, a fome é um problema muito complexo, e para problemas complexos a gente precisa de soluções sistêmicas. E elas passam por incluir um grupo de atores que fazem. Então, sem sombra de dúvidas, o governo é o principal agente, o principal ator para realmente trabalhar na questão do combate à fome de forma estruturante. Mas não dá para ignorar o papel e o engajamento que a sociedade civil tem que ter. E aqui eu chamo de sociedade civil as empresas, o terceiro setor, a academia e a imprensa. Então, nós, enquanto cidadãos brasileiros, a gente precisa atuar na questão do combate à fome, porque senão a gente fica esperando só que o governo faça, ou a gente terceiriza, o que é pior, o problema da questão da fome para aquela pessoa que está com fome. E essas pessoas que estão com fome hoje no Brasil, nessa situação de insegurança alimentar grave, que é aquela pessoa que não tem o que comer hoje, nem sabe se vai comer amanhã, hoje a gente tem quase 9 milhões de brasileiros nessa situação. Não dá para a gente terceirizar esse problema para elas. Então, esse problema é nosso. Então, quando nós entendermos que esse problema é nosso, sem sombra de dúvidas, a gente vai chegar também em possíveis soluções atuando juntos. Então, respondendo diretamente aqui a tua pergunta, eu acredito que talvez o novo seja a gente fazer isso de uma forma sinérgica, trazendo todos os atores de um jeito, pensando de um jeito estruturante e com uma vantagem, utilizando da tecnologia, coisa que talvez no passado, há 30 anos, quando o Betinho, por exemplo, se engajou tanto, não tinha esse recurso às mãos. Hoje a gente está falando tanto de tecnologia, de inteligência artificial, da gente poder acessar o que a gente quiser. Então, eu acredito nessas diferenças e nessas vantagens competitivas para que a gente possa atuar num outro lugar hoje e ter mais sucesso. A sua resposta tem a ver com missão, que tem a missão do Pacto, tem a missão da Geise. Para responder missão por que a gente se meteu nisso como pessoa e por que o Pacto, o que é que o Pacto se propõe a fazer para que as pessoas de todas as esferas sociais possam entender o que move alguém com tanto sucesso na família, nos negócios, na vida, se meter numa pauta tão dura. Que missão é essa pessoal? E por que a pergunta é junta? Porque isso se confunde também com a missão da organização. Eu estou aqui vendo o seu time, gente que está comprometida, engajada, apaixonada, mas sem a Geise tocando essa faísca, puxando tudo isso. Esse é o papel da liderança.
Que missão é essa da Geise e do Pacto? Eu podia inverter essa pergunta te fazendo, porque eu tenho quase certeza que a gente vai chegar numa resposta meio parecida. Porque eu acredito que isso chama propósito. E quando a gente sente uma causa tocar o coração, e aí no meu modelo eu vou estudar primeiro para ver se aquilo faz sentido, e aquilo lá vai fazendo mais sentido, vai me tocando mais ainda. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, é um propósito dentro de um inconformismo de que a gente vive nesse país, que produz, que exporta, que é rico, tem uma abundância incrível na parte de alimentação, mas ao mesmo tempo tem fome e ao mesmo tempo joga comida no lixo. Então isso eu me coloco nesse lugar hoje de ser essa incentivadora, eu começo a puxar esse fio do novelo, animadora, mas que eu seja uma parte ainda muito pequena, porque o sonho é que a gente consiga cada vez mais reverberar e tenha muito mais pessoas no time, na sociedade, nas empresas engajadas com o tema, acreditando que sim é possível, que é a minha crença. Quanto mais eu estudo, mais eu acredito que sim é possível. Então tem a coisa da missão, mas tem a coisa também do inconformismo. Eu olho os dados, eu vejo sim é possível, como que a gente ainda está nessa situação em 2024, e o que a gente está fazendo, ou melhor, o que nós não estamos fazendo, que a gente ainda tem essa situação enquanto brasileiros, é nesse lugar. E aí uma coisa vai impulsionando a outra, porque eu falo isso aqui, eu acredito, eu quero fazer, eu acredito que sim é possível, eu quero engajar mais pessoas, então fica uma roda girando positivamente. Mas o sonho é que cada vez mais o papel da Geise minimize e que tenham tantos outros atores envolvidos, engajados, porque o Brasil é muito grande, né? Um país de dimensões geográficas gigante, com culturas diferentes, não dá para sozinha, nem a Geise, nem o Pacto, resolver tudo. Então, como que nós conseguimos cada vez mais mobilizar, mas de um jeito estruturado? Porque se não for também estruturado para ações estruturantes, a gente vai ficar fazendo mais do mesmo. E um ponto interessante é a diferença entre uma ação estruturante e uma ação de ponta mais emergencial ou assistencial. Quando eu te falo assim, olha, Fábio, me dá R$1.000 que eu vou comprar 10 cestas básicas e vou entregar para 10 famílias que vão se alimentar por um mês. Você entende onde vai ser usado os R$1.000 que você me deu. Quando eu falo me dá R$1.000 para eu fazer aqui uma ação estruturante, que eu vou fazer estudos, gerar dados para pautar políticas públicas ou para fazer uma ação de conscientização, esse cálculo ele é mais a longo prazo e ele não é tão concreto. Então, o que a gente precisa também é abrir a cabeça da nossa sociedade para ações estruturantes, que é isso que vai ajudar a fazer a diferença no longo prazo, para que a gente, de fato, acabe com a fome. E aí as pessoas entenderam e falaram, eu vou apostar aqui também, porque daqui, lá na frente, a gente vai resolver esse problema. Então, tem um lugar educativo também, enquanto doação, enquanto filantropia, enquanto o papel da sociedade também se engajando. Falando sobre inovação social, que inovação tem muito a ver com cronos, né? Cada tempo, cada momento é a inovação daquele tempo. Eu acho que o que você traz de mais disruptivo, principalmente de forma global e para o Brasil, é um movimento suprapartidário e multissetorial. Estamos falando de colisão. Eu acho muito bacana, porque o Pacto já larga de um senso de humildade muito grande. De dizer assim, não, a gente não... Assim, também esse olhar que venham a ter sobre mim de heroína não é sobre isso. Eu quero utilizar meus dons, minha rede, tudo aquilo que tem à minha disposição para conectar. Quais são os maiores desafios dessa inovação social? Assim, agora eu quero exemplos dessa história de um ano e alguma coisa. Um ano e... Lançamos em maio de 23. Puxa, um ano e meio. É um ano e meio. Sem citar nomes, situações, mas... Quais são os maiores desafios porque a gente sabe que o Brasil é um país dividido,
polarizado, com suas dificuldades. E parece lógica, óbvio, que o combate à fome não deveria estar no meio disso tudo, mas muitas vezes está no meio disso tudo. Como fazer tudo isso, Geise, que eu acho que é a maior inovação que o Pacto traz para a nossa nação? Quais são as experiências e os movimentos que você tem percebido? O que o Pacto traz como, acho que um movimento inovador é justamente promover a sinergia entre todos os saberes que estão aí, que existem, e promover cada vez mais essa articulação de todos os setores. Para mim, então, como a gente vê, isso é inovador. E co-criar. Então, nesse lugar que você citou da humildade, é exatamente isso. Nós não sabemos, de forma alguma sabemos tudo. Então, quem sabe para cada coisa, venha, vamos construir juntos. Porque isso tem ganho de tempo, ganho de recursos, de dinheiro, né? Gastamos menos e agilizamos o processo. Então, aqui já está, o co-criar, ele traz muito mais inteligência, mas ele leva mais tempo. Uhum. Então, como que a gente administra isso para que a gente realmente fique num prazo bom, mas que a gente engaje e traga esses saberes. Então, essa é um grande desafio. Uhum. Alinhado a esse momento que a gente está vivendo também, da polarização, das questões políticas, das questões ambientais, de guerras. Então, tem tanta coisa junto acontecendo no Brasil e no mundo que a gente ainda por cima tem que administrar. No Pacto contra a Fome também é uma instituição nova, então a gente também administra para dentro de casa essa instituição, ao mesmo tempo fazendo tudo o que a gente vem fazendo, olhando para a questão de impactos causados. Então, como que a gente mede impacto para cada frente que a gente está fazendo. Se a gente, de repente, vai chegando lá e vê que esse traço que a gente tinha dado não está indo tanto na direção do impacto que a gente precisa gerar, rapidamente, com flexibilidade, dá um passinho para trás, ajusta a rota e segue. Essa flexibilidade também é uma inovação, porque a gente precisa ser isso. E com serenidade vamos ter flexibilidade, e a gente fala disso o tempo todo. Criação de cultura também é um desafio. Como que a gente cria cultura dentro da diversidade, dentro de vários saberes, porque essa é a sabedoria. A gente não ficar num polo só, nem de um lado nem do outro, dos extremos, mas como que é isso? E em questão do suprapartidarismo e do supraconcorrencial, eu falo supra tudo, fome ou é desperdício, a gente trabalha e fala com todo mundo. Então, todas as vertentes religiosas, todos os partidos políticos, não tem problema nenhum. A gente quer trabalhar e a gente trabalha mesmo juntos. E a gente entende que a gente vive num país também capitalista e está tudo certo. O que a gente quer é como que a gente faz um ganha-ganha, como que é bom para todo mundo e não ótimo para um e ruim para o outro. Então, é neste lugar que cada vez mais a gente tem que promover este encontro para que a gente olhe, sem sombra de dúvidas, para essa questão da fome. É o que você falou, a gente nem deveria mais estar falando sobre isso. Só que a gente pega aqui bibliografias incríveis que já têm 40, 50, 60 anos e a gente lê, elas são atuais ainda, infelizmente. Então, é isso que a gente precisa mudar de vez. Vamos virar a página. Essa página, vamos ter um problema novo, mas que este aqui é lamentável que a gente ainda vive. A população chama muita atenção dela números. Quais são os números da insegurança alimentar no Brasil? Eu estou no Nordeste, você está falando exatamente nesse momento do Recife. Eu tenho acompanhado você esteve no Ceará, você tem rodado, mas existem cortes demográficos bem distintos de uma região para outra. Quais são os números hoje da insegurança alimentar no Brasil? Hoje no Brasil, a gente tem um total de quase 9 milhões de brasileiros nessa situação de insegurança alimentar grave. Não tem o que comer hoje, nem sabe se come amanhã. E no total da soma das 3 inseguranças alimentares, a gente tem 64 milhões de brasileiros. Então, imagina, se somos quase 220 milhões e 64 tem algum grau de insegurança alimentar, certamente a gente conhece e a gente convive com algumas pessoas dessas que estão passando essa situação. Então, é um número alarmante. Esse número caiu muito.
a gente estava aqui em 2021, na pandemia, nós éramos 33 milhões em insegurança alimentar grave e 125 milhões, ou seja, mais da metade da população brasileira em algum grau de insegurança alimentar. E por que cai? Cai por duas razões, basicamente, as mais relevantes. Uma é renda, então o Bolsa Família vem fazendo a diferença, sem sombra de dúvidas nisso, e o nível de desemprego que está mais baixo. Então, renda é fundamental e a renda sustentável para que a gente acabe com isso. Na questão aqui do estado do Pernambuco, a gente tem aqui uma população que está aqui em torno de 6,5% dos domicílios tem insegurança alimentar grave. Se a gente pensar aqui de 9 milhões, a gente deve ter aí quase 1 milhão de pessoas. Então, assim, é bastante gente. A gente não poderia ter nenhuma pessoa passando fome, nenhuma pessoa tendo que revirar lixo para poder se alimentar. Então, neste lugar, como que a gente ajuda, inclusive olhando para esse desperdício de alimentos, antes dele virar o lixo, que ainda por cima polui, como que a gente faz também isto? Porque isso é amanhã, é hoje, amanhã, é depois, virar alimento para quem está precisando. Só com ações pensadas. E cada um vai pensar no seu. Como que o restaurante pode fazer a sua doação, como o supermercado vai fazer, como que a indústria vai fazer, como que a gente em casa vai fazer, que hábitos que a gente vai... Escolas e por aí vai. Tem muita coisa. Muitos dos restaurantes falam, mas a gente não pode doar. A gente pode, os restaurantes podem doar desde 2020. A Lei 14.016 de 2020 permite, autoriza, que a responsabilidade passa a ser não do doador, mas do receptor, desde que a mercadoria, o produto doado esteja na validade e não contaminado, não estragado. Então, com condições sanitárias, né? Mas só que muitos restaurantes, muitos estabelecimentos não sabem disso e acabam jogando no lixo. E muitas vezes pagando ainda, tendo um custo para esse alimento ir para o lixo e para aterro. Então, muitas vezes, a falta de informação e de orientação levam a agravar essa situação. Então, o pacto vem também para ajudar a trazer luz para isso do que já existe, além de trabalhar com as questões de políticas públicas, né? Num país como o nosso, o uso da tecnologia é fundamental para escala. Como que o Pacto tem pensado, desenvolvido programas, processos ligados à tecnologia para conectar tudo isso? A solução está em rede, né? Porque você tendo uma boa prática no lugar do país, você multiplica essa prática através de uma rede. Como vocês têm costurado esse tecido através da tecnologia para que mais pessoas possam ser beneficiadas? Sim, tecnologia é tudo, não dá para fazer nada em escala sem uso de tecnologia. E aí eu estou falando de tecnologia, a parte de inteligência também, né, e da informação. Hoje a gente tem uma plataforma, que é o Hub de Iniciativas, que quando a gente construiu, a intenção já era fazer um espaço em rede, aonde conecta aonde sobra alimentos e aonde falta alimentos. Então, ele é um hub que permite, antes de mais nada, essa redistribuição de alimentos. E cada vez mais com uma inteligência para falar onde que eu estou, onde que eu impacto, porque muitas vezes, vamos supor, você pega um varejista que vai fazer uma distribuição de alimentos que ele tem hoje sobrando 3 frutas. Ele tem que entregar para 10 ONGs. O varejista do lado, ele pode ter a mesma fruta que esse outro varejista. Ele não pode entregar para as mesmas 10 ONGs. Então, tem que ter, no mínimo, inteligências aqui que conectem em espaço, porque senão também quem está nos grandes centros tende a receber mais do que quem está fora dos grandes centros. Aí tem uma questão também, que claro que tecnologia também é a palavra, mas é uma palavra que é uma área de muita atenção, que é a questão logística. Né? Num país muito grande como o Brasil, o custo logístico é muito alto. Então, como que a gente faz isso? Chegar na ponta. Chegar na ponta, chegar aonde realmente não tem muito acesso. E chegar na ponta com qualidade, né? Porque também tem o tempo. Tem o tempo, tem a questão muitas vezes de refrigeração nesse transporte para não estragar o alimento. Tem várias questões, mas todas são
possíveis de serem resolvidas desde que a gente queira. Se a gente quiser, com a tecnologia, com conhecimento, e eu não estou nem falando que é muito caro, que precisa de muito investimento. Não, precisa de investimento de tempo, de vontade, para fazer isso aí acontecer. Então, é completamente possível e tecnologia é fundamental. E aí, o que a gente vem fazendo no nosso hub de iniciativas, a gente tem quase praticamente uma V1, uma versão 1, que a gente agora está estruturando para ir para uma versão 2 e cada vez mais melhorando esse sistema. Mas existem vários parceiros, né, várias instituições que também já fazem trabalhos numa região menor, mas já operam desse jeito. Essas food techs hoje operam muito bem isso, levando também, Sim. tirando de onde sobra, levando para onde falta. O que a gente precisa é engajamento também do setor, tanto varejista quanto de indústria, a fazerem mais doações. E de SEASAs também. Através de bancos de alimentos, porque tem muita coisa aqui. A gente tem muitas oportunidades, Fábio, para ajudar nisso. Falo que o mato é muito alto e a gente tem oportunidades assim a rodo para a gente trabalhar com inteligência. E por isso que assim, e a gente também tem ótimos casos, ótimos exemplos aqui no Brasil. Muitas vezes a gente não precisa nem olhar para exemplos fora. Então, é como que a gente também olha para esses exemplos, sistematiza a metodologia para rapidamente poder compartilhar e espalhar. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer. E é o que o Pacto também já está se propondo a fazer. Estamos chegando no final do nosso primeiro podcast da Rede Muda Mundo e tenho união de perguntas aqui. A primeira é: qual a perspectiva de futuro? Como que você se vê como Pacto daqui a 5 anos? E 2, como que as pessoas podem colaborar? Quem está nos assistindo nesse momento, nós somos uma rede, a maior rede de voluntariado hoje do país, faz parte da Rede Muda Mundo, Transforma. Se a gente pega esse videocast, espalha na nossa plataforma, mais de 1 milhão de voluntários dizem assim: eu quero participar. Temos 7.000 organizações sociais espalhadas no nosso país, desde a cidade de Ribeirinhas até nos grandes centros, no sertão. Se elas dizem assim: eu quero propagar essa mensagem. Ou seja, sobre futuro e como incluir toda essa tropa no futuro. Sobre o futuro, eu vou ser um pouquinho mais longa do que 5 anos. Tá bom. A gente vai falar sobre 2030, Tá bom. que é a nossa meta. Fechou. O meu sonho é que a gente, em 2030, não tenha nenhuma pessoa no Brasil com fome. Que a gente esteja lá na ONU, levando o exemplo do Brasil para outros países. Que juntos, governo com sociedade civil, a gente conseguiu chegar no modelo estruturante de políticas públicas e de participação dessa sociedade para que a gente realmente acabe de vez com essa questão da fome. Esse é o meu sonho. E para o Pacto, é quase que assim, eu não vou dizer que é missão cumprida, porque a gente tem a outra meta 2040, todas as pessoas bem alimentadas. Boa. Então, a gente trabalhar na questão nutricional, que é um outro passo para que a gente realmente tenha um país, que a gente saia dessa coisa do país subdesenvolvido. Nós temos total condições de sermos um país altamente desenvolvido, com pessoas extremamente capacitadas, desde que bem alimentadas nutricionalmente desde crianças, desde a primeira infância. Então, esse é o sonho. E o Pacto, quem sabe em 2040 a gente fala: a nossa missão está cumprida, fecha o Pacto contra a fome, porque daí está resolvido. Esse seria o maior dos sonhos, né? Agora, como que a gente conecta toda essa rede de voluntários e de pessoas? A gente tem o nosso site, pactocontrafome.org, tem muito conteúdo, tem muito material, tem muitas ideias. Lembra, a gente falou que a gente cocria o Pacto. Boa. Então, é sobre isso. Como que a gente cada vez mais tem ideias? A gente não sabe tudo. A gente não sabe como que cada ramo, cada setor, cada empresa, cada escola pode fazer. Mas se cada cidadão trazer para si, que fala: eu posso sim ser um agente de transformação na minha casa, na minha comunidade, na minha escola, no meu bairro, na minha igreja, na minha empresa, a gente vai juntos. Então, informações a gente tem,
A gente sempre, óbvio, como toda iniciativa do setor privado, a gente precisa de apoio, tanto de Sim. empresas parceiras, quanto de dinheiro para que a gente siga fazendo todos esses estudos e fazendo a roda girar. Mas a gente também precisa de movimentação, de propagar essa questão de que sim, a gente pode acabar com a fome, que sim, o desperdício é responsabilidade nossa. A gente lançou a campanha contra o desperdício de alimentos. Então, está na nossa rede. Tem um livro que traz dicas de como evitar o desperdício. Então, isso está lá no nosso site. Então, são dicas práticas do dia a dia. Lugar de comida é no prato, não é no lixo. Então, esse outro lugar também é informação. Quanto mais conhecimentos, a gente só vai mudar hábitos se a gente tiver a informação, tiver o dado, né, para que a gente tenha consciência. A partir dessa consciência, a gente vai conseguir fazer alguma mudança de hábito para mudar esse comportamento lá na frente. Parabéns. Parabéns para você, para todo o seu time. Você pega rápido, aprendeu rápido. No início você disse que estava aprendendo no meio dessa jornada. Por que parabéns? Porque a minha segunda palavra é um orgulho ter você nesse setor. Eu estou nesse setor há mais de 10 anos e esse setor precisa de gente como você, que tem tamanho, que tem voz, que usa a sua articulação para compartilhar, para colaborar. Então, assim, é um orgulho. E terceiro, estamos juntos. Conta com a gente, conta com a Rede Muda Mundo, conta comigo. A gente quer caminhar perto e quer propagar ainda mais a sua missão e a missão do Pacto para que a gente possa mudar esse país. Muito obrigada, fico até emocionada. Obrigada pelo reconhecimento. Você não sabe o quanto isso dá força. E sem sombra de dúvidas, a gente quer ir juntos. Eu quero aprender. A gente segue aprendendo. O dia que a gente chegar e falar que a gente já sabe tudo, acho que esse é o dia do juízo final, porque acabou, não existe. Então, estamos aqui para irmos juntos nessa caminhada. A gente quer também aprender com vocês, inclusive na questão da plataforma, do Hub. Vamos juntos. Obrigada, Fábio, Valeu. por essa oportunidade de fazer o primeiro. Vamos embora. Obrigada, viu?